Olá pessoal, saudações reverenciais a cada um de vocês que visitam aqui o nosso canal na YouTube. Hoje, dia 17/4/2021, vamos analisar conjuntamente mais um capítulo do nosso livro Dos grandes pecadores nascem os grandes virtuosos. Vamos falar sobre os visitantes tenebrosos. Os médiuns, os necromantes, os goéticos, os feiticeiros, etc., todos os espiritualistas retrógrados possuem uma base em comum de interação com seres ou entidades do além-túmulo. Eles as possuem e os lascivos em demasia e entram em contato com entidades lascivas do outro e dos outros o tempo todo. São tomados de assalto por entidade luxuosa e outros seres tenebrosos. Assim, muitos destes espiritualistas terminam se tornando posse em definitivo do demônio lascivo e acabam ficando dementes totais, além de seu próprio ego, constituído de inúmeras entidades tenebrosas. Entra neles outras entidades, tais como os íncubos, os súcubos imediatos, há também os íncubos e súcubos mediatos, dentre os diversos tipos de seres tenebrosos que recebem. Foi por aí que aconteceu a desgraça do médium João de Deus. Para aprofundamento no assunto, vamos ler o que diz textualmente o venerável Mestre Samael, a um Deor. Ele diz em seu livro assim, no livro do Mistério do Alvorecer. O sábio Valdemar diz textualmente: um contemporâneo de Brugnoli, o sacerdote Colette, conta-nos de uma mulher de sua paróquia que acudiu a ele com seu marido. Ela era devota e de bons costumes, porém fazia 10 anos que estava acossada por um tal espírito que de dia e de noite lhe sugeria o desonesto e até quando não dormia procedeu com ela como um íncubo, pelo que não era de modo algum um sonho o que padecia, mas não logrou obter sua conformidade, permanecendo ela inquebrantável. Assim, o exorcista não teve mais do que pronunciar o Praeceptium Leviticum contra o demônio, e daí em diante ela se viu livre dele. Neste caso, diz Valdemar, vemos que quando a consciência de um obsesso a tal ponto imaginou como subterfúgio a violação pelo demônio, ou seja, quase uma tomada de possessão contra a sua vontade, pode superar-se o estado mediante o processo de uma expulsão do espírito lascivo pelas forças morais ainda não tiranizadas. Mas se o íncubo ou o lascivo, a imagem luxuriosa, criada pela própria fantasia, se afirmar sem oposição até o fim, o próprio indivíduo convertido em íncubo executa, cindido em dois seres, uma alta copulação. Neste caso, a obsessão acaba geralmente na demência total. Assim, intentou Brugnoli, na primavera de 1643, liberar em vão de um íncubo a uma moça de 20 anos. Fui, diz com seu confessor, à sua casa, apenas penetramos nela, o demônio que estava entregue à sua tarefa escapuliu.
Falei então à moça e ela me contou nos mínimos detalhes o que fazia o demônio com sua pessoa. De seu relato, não tardei em compreender que, ainda que ela o negasse, havia dado, não obstante, uma conformidade indireta ao demônio, pois quando notava sua aproximação, pela dilatação e vivo formigamento nas partes afetadas, não buscava refúgio na oração, nem invocava a Deus e a Santa Virgem em auxílio, nem ao anjo da guarda, senão que ia correndo à sua habitação e se estendia na cama, a fim de que o maligno pudesse executar sua tarefa mais comodamente e agradavelmente. Quando tratei de despertar nela, em conclusão, uma firme confiança em Deus para liberar-se, permaneceu indiferente e sem eco, notando-me então uma resistência, como se não quisesse ser liberada. Deixei-a, pois, não sem antes haver dado algumas prescrições a seus pais sobre disciplinas e repressão do corpo de sua filha, mediante jejuns e abluções. Mas não só eram visitadas assim as mulheres, diz o sábio Valdemar Brugnoli, foi conduzido em Bergamo a um jovem comerciante de uns 22 anos de idade, que havia enfraquecido até ficar em puro esqueleto, porque o atormentava um súcubo. Fazia vários meses, ao entender-se em sua cama, ao estender-se em sua cama, apareceu-lhe o demônio na figura de uma moça extraordinariamente bela, a qual a amava. Ao gritar, contemplando aquela figura, ele lhe havia instado para que se calasse, assegurando-lhe que era, em verdade, ela, moça, e porque sua mãe lhe batia, havia fugido de casa, recorrendo a de seu amado. Ele sabia que aquela não era sua Teresa, senão algum diabrete. Não obstante, após alguma conversa e uns abraços, levou-a consigo para a cama. Depois lhe disse a figura que, em efeito, não era a moça, senão um demônio que o queria, um de seus diabos, e que, por isso, se unia a ele dia e noite. Isto durou vários meses, até que Deus o liberou por meio de Brugnoli, e ele fez penitência por seus pecados. Através deste insólito relato, resulta completamente evidente e manifesta a autocopulação com um eu-diabo que havia tomado a forma de mulher amada, e inquestionável que aquele mancebo de ardente imaginação e espantosa luxúria havia utilizado inconscientemente a faculdade ideoplástica para dar forma sutil à sua adorada. Assim veio à existência um eu súcubo, um demônio passionário, de cabelos longos e ideias curtas. É óbvio que dentro desse diabo feminino ficou engarrafada uma boa parte de sua consciência. Paracelso diz a respeito em sua obra de origem Morborum Invisibilium Litide. Terceiro, íncubos e púpus e súcubos se formaram do esperma daqueles que realizam o ato antinatural, imaginativo, da masturbação em pensamentos ou desejos, e pois só procede da imaginação, não é um esperma autêntico, material, senão um sal corrompido. Só o sêmen que procede de um órgão indicado pela natureza para o seu desenvolvimento
pode germinar em corpo. Quando o esperma não provém da apropriada matéria, substrato nutrício, não produzirá nada de bom, senão que gerará algo inútil. Por isto, íncubos e súcubos que procedem de sêmen corrompidos são prejudiciais e inúteis, segundo a ordem natural das coisas. Estes germes formados na imaginação nasceram de amor eras, o qual significa uma espécie de amor no qual um homem se imagina uma mulher ou vice-versa, para realizar a cópula com a imagem criada nas esferas de seu ânimo. Deste ato resulta a evacuação de um inútil fluido etérico incapaz de gerar uma criatura, porém em situação de trazer larvas à existência. Uma tal imaginação é a mãe de uma exuberante impudícia, a qual, continuada, pode tornar impotente um homem e estéril uma mulher, já que na frequente prática de uma tal imaginação enferma se perde muito da verdadeira energia criadora. Os eus da larva lasciva são verdadeiros entes pensantes, autônomos, dentro dos quais fica enfrascada uma boa percentuagem da consciência. As larvas de que fala Paracelso não são outra coisa que aquelas cultivadas formas de pensamentos que devem sua força e sua existência unicamente à imaginação desnaturalizada. Muito obrigado pela atenção a essa leitura. Para ler este texto deste tema, basta aqui nas indicações, né, nas descrições do vídeo, acessar, e também para ler no formato PDF e na forma convencional de livro impresso. Obrigado e a paz e gratidão.